Oi, gente! Estamos começando mais um Cozinhando com a Manu. Hoje a gente vai aprender uma receita super legal e eu vou fazer uma proposta para você, hein? Que tal inovar na sua ceia de Natal? Hoje a gente vai aprender a fazer yakisoba. Só que não vai ser um yakisoba muito original, né? Fidedigno à receita original. Essa receita de yakisoba eu inventei um dia em casa que eu tava muito afim de comer yakisoba, mas eu não tinha todos os ingredientes. Então eu peguei o que eu tinha e fiz o yakisoba. Hoje a gente vai usar de original o macarrão, que eu fiquei muito feliz de ter encontrado no supermercado. Então, para começar, eu já coloquei a água para aquecer, a água que a gente vai cozinhar o macarrão. Vou só mostrar pra vocês como que é o macarrão de yakisoba. Aqui, ó, que bagunça. Esse é o macarrão próprio para yakisoba, certo? Você encontra em alguns supermercados aqui em Maceió, já tá bem fácil de achar e não é tão caro. Em 500 gramas eu paguei mais ou menos R$6. E é meio quilo de macarrão, rende muito, gente. E é um macarrão diferente, então eu não achei tão caro. Você vai encontrar do largo, do fino, tem uns para fazer alguns tipos de sopa oriental, né? E para começar, eu vou colocar o macarrão na água. Vem com a instrução de fazer e você vai perceber que é igual ao macarrão normal. Ferver a água, colocar para cozinhar de 4 a 5 minutos e botar para escorrer, tá? A minha água já tá bem quente aqui. Eu não vou colocar sal, porque o yakisoba leva muito shoyu, certo? Então se você perceber que hoje eu vou usar menos sal. Uma panela grande, tá, gente? Eu também não vou usar o pacote inteiro, porque é muito macarrão. O cheiro é bem diferente do macarrão tradicional. Se não tiver bagunça, não é Manu na cozinha. Bom, eu acredito que ele vai ficar pronto bem rapidinho. Bom, o macarrão já tá cozinhando. A gente vai utilizar para esse yakisoba arrumadinho cenoura, cebola, tomate, pimentão e alho para refogar as carnes, certo? Você também pode colocar, se você tiver em casa, abobrinha, acelga, o que você quiser, broto. Eu tô dando bem simples porque foi como eu fiz em casa e ficou muito bom. Primeiro eu vou tirar as pontas da cenoura, certo? E ao invés de descascar, eu só vou raspar. Eu acho muito mais prático descascar a cenoura assim. Pronto, agora eu só vou dar uma lavadinha na cenoura pra gente começar a cortar. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha no macarrão, que eu acho que ele já tá no ponto. Eu não quero cozinhar muito, porque ele ainda vai voltar pro fogo junto com as carnes e as verduras. Então eu acredito que o ponto já tá ótimo. Vou desligar. Agora eu só vou escorrer aqui. Bom, já escorri o macarrão porque ele ficou pronto muito rápido. E agora eu vou cortar a cenoura. Eu vou tentar cortar a cenoura não muito fina, pra ela não ficar muito molenga, porque as verduras do yakisoba, elas são meio densas, assim, elas não são muito moles. Então quando você morde, você ainda sente uma certa crocância. Então eu não vou cortar tão fino e também não vou cortar nenhum corte especial. Só vou cortar em rodelinho. Já cortei a cenoura e agora eu vou colocar ela pra dar só uma fervidinha numa panela com água. Por quê? Porque a cenoura ela é muito dura. Então se eu deixasse pra cozinhar só com o macarrão junto com os outros legumes e as carnes, ela não vai cozinhar o suficiente. Então eu vou dar uma fervida nela
em água. Só água, sem sal também. Enquanto ela cozinha, certo? Liguei aqui o fogo alto, só que essa boca é pequena, então vai demorar um pouco. Eu vou cortar as carnes e dar uma temperadinha nelas. Aqui eu tô usando contrafilé pra bife. Tô sendo muito fiel ao que eu fiz em casa. Porque nem sempre você tem outro tipo de carne, mas bife sempre tem na geladeira. Então eu vou cortar assim em tirinhas mais largas, porque depois que dá uma fritadinha a carne costuma reduzir, né? Para aquela quantidade de macarrão que eu fiz, acho que menos de meio pacote, eu vou usar 3 bifes. Pensando assim, vão comer 3 pessoas, então seria um bife para cada. Aí você faz mais ou menos esse cálculo em casa, tá? Vou colocar só um pouquinho de sal, só um pouquinho. O contrafilé é uma carne que não precisa de muito tempero pra ficar boa. Normalmente em casa eu só coloco sal e alho. Aqui eu vou colocar um pouquinho de curry, só pra dar um ar oriental à comida. Só um pouquinho, só pra temperar mesmo. E vou deixar descansando. Aqui tá o frango, que eu comprei aqueles filezinhos congelados que tem no supermercado, que foi o que eu usei em casa, que era a única coisa que tinha. E eu vou usar também cerca de 3 filezinhos. Não precisa de nenhum corte especial. Vou separar aqui em outro pote. O frango eu já dei uma lavadinha, já deixei no vinagre o tempo, tá? Lembra sempre de fazer essa higienização com o frango. Também só vou colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de curry. Gente, eu compro curry normalmente nos armazéns do mercado. Além de ser mais barato, eu acho a qualidade muito melhor. E assim, com R$2 eu compro muito curry. Então, se você for em loja de produto natural, você também encontra. E em alguns supermercados aqui você já encontra. Só que o preço vai ser um pouco mais caro. Então, se você tiver a disponibilidade e a disposição de ir no mercado, podem ir que vocês vão achar. Deixa eu só lavar aqui as mãos. Bom, na panela aqui eu cozinhei o macarrão. Eu vou fritar um dente de alho. Lembra da técnica que eu falei pra vocês de descascar alho? Só que eu não ia fazer porque minha faca era de porcelana. Minha faca não é mais de porcelana. Então, ó, é só colocar o alho na tábua, colocar a faca em cima e pressionar. Olha só como sai fácil, gente. Não é truque de internet. É verdade, isso realmente acontece. Vou tirar aqui a pontinha e vou cortar o alho. Também não precisa de nada muito especial. Eu gosto do alho, como eu já falei aqui, em pedacinhos. Um dente de alho é suficiente. Depois, se você achar que precisa de mais, você coloca. O fogo ainda tá desligado, tá? Um dente de alho e um fiozinho de azeite. E deixar dar uma fritadinha. Por que eu não coloquei a cebola primeiro? Porque não vou refogar a cebola agora. Porque a cebola eu vou colocar no final pra ela ficar bem crocante. Então segura a cebola aí. Enquanto frita o alho, eu vou cortar o pimentão. Só tirar o meio aqui do pimentão. Gente, eu estou precisando urgente de um auxiliar de cozinha. Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui, mas eu vou arrumar, prometo. Deixa eu só passar uma aguinha no pimentão pra tirar as sementes. Bom, o pimentão eu vou tentar cortar mais bonitinho, certo? Vou fazer o seguinte. Ele já vem meio marcado, né? Então, você vai pegar essa marcação e vai só cortar em tiras. E depois no meio vai ficar quase uns quadradinhos, uns retângulos, ó. Eu acho legal
os legumes no yakisoba porque eles são grandes, né? E você sente o sabor de cada coisa. Normalmente quando a gente cozinha, a gente corta os legumes bem pequenos, né? Mal sente o sabor. Vou dar uma olhadinha no alho. Vou pegar aqui uma espátula. O alho tá quase dourado. E agora eu vou colocar a carne. Primeiro coloca a carne porque ela é o que demora mais pra fritar. Eu vou colocar aqui a carne. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Se você tiver óleo de gergelim também fica muito bom. Ou óleo de amendoim. Vou diminuir o fogo e tampar a panela. Deixa fritando. Em relação ao óleo de gergelim, você também já encontra nos supermercados. Só que ele é um pouco caro. Mas assim, você não vai usar ele pra tudo. E como ele é um óleo muito forte, o sabor dele é muito aromatizado, você tem que usar bem pouco. Como aqui eu tô ensinando a receita que eu fiz, que eu inventei, no dia eu não usei óleo de gergelim, mas eu tenho muita curiosidade de usar, certo? Também você já encontra óleo de coco, óleo de amendoim, são óleos bem diferentes que dá pra você dar um toque especial na sua cozinha. Deixa eu jogar isso aqui, porque eu não tenho auxiliar de cozinha, então eu tenho que me virar. Nosso pimentão já tá cortado, eu vou pegar aqui um pratinho, só pra separar meus legumes. Tá aqui o pimentão. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha na cenoura. Ela vai ferver só mais um pouquinho. Na verdade nem tá fervendo ainda, tá só cozinhando. Agora eu vou cortar o tomate. Então, eu já cortei o pimentão, já cortei o tomate, a carne tá fritando e a cenoura eu acabei de desligar porque ela já tá no ponto. A nossa carne já tá no ponto de receber o frango. Ela já tá quase dourada, porque o frango cozinha bem mais rápido que a carne. Então você já pode colocar o frango, dá uma mexidinha. Ai, ficou um pedacinho aqui. Agora já entra um pouquinho de shoyu. Eu não vou usar a medida exata para o shoyu, certo? Porque eu gosto muito de shoyu. Então em casa você dá uma maneirada. Aqui foi cerca de 2 colheres de sopa, certo? Mas a gente ainda vai colocar mais depois. Então você dá uma mexidinha. Tampa a panela, fogo baixo e deixa cozinhando. Agora a gente vai cortar a cebola. Eu tô adiantando aqui esses legumes, mas eles não vão agora, eles só vão quando a carne estiver bem cozida, certo? Tentar cortar a cebola no mesmo esquema que eu cortei os outros legumes. Eu não vou escorrer a cenoura, gente, porque eu vou usar essa água da cenoura pra fazer o caldo do yakisoba, tá? Eu vou tentar cortar a cebola aqui no meio. Tenta fazer isso aqui. Não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar em camadas também. Vou colocar a cebola aqui. Em casa, para adiantar o processo, você pode cortar todos os legumes antes de começar a cozinhar, tá? Não tem problema. Aqui eu faço no meio porque eu gosto de mostrar pra vocês como é a minha dinâmica em casa. Vou aumentar aqui um pouquinho o fogo. O cheiro está incrível. Vocês viram que não foi nada demais aqui. Só alho, azeite, um pouquinho do sal, o curry e o shoyu. O frango ainda tá um pouco cru.
Mas ele também vai terminar de cozinhar durante o processo, então não tem problema, tá? Aqui agora eu vou colocar a cenoura junto com a água da cenoura. Ele já fica com aquela coloração mesmo do yakisoba. Aqui vou deixar a tampa semi-aberta e o fogo alto para dar uma evaporada nessa água, senão vai ficar com muito caldo. Agora a gente vai colocar o pimentão, que é o que demora um pouco mais para cozinhar. Já tá fervendo a água, você pode perceber, ó. Pimentão e o tomate. O tomate vai desmanchar mesmo, então não faz muita diferença. Isso aqui vai cozinhar cerca de 5 a 10 minutos. Você sempre dá uma olhadinha antes de a gente colocar o macarrão. Porque se eu colocar o macarrão agora, corre o risco de cozinhar o macarrão demais e ficar muito mole. A gente também ainda vai colocar um pouquinho de amido de milho para dar aquela engrossada e um pouquinho mais de shoyu, certo? Agora a gente tem que esperar cozinhar. Então, nossa carne já tá ali fervendo loucamente, junto com os legumes. E agora eu vou usar um truque. Aqui tem mais ou menos uma colher de sopa de amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho de água, certo? E vou mexer. Deixa eu pegar aqui uma colher. Mexer isso aqui até o amido dissolver, certo? Depois que eu dissolvi bem o amido, ó, você pode não colocar essa mistura toda de uma vez, porque pode engrossar demais. Então eu vou colocar aos poucos. Vou diminuir aqui o fogo. Então, o que é que essa misturinha faz? Ela substitui aquela consistência que o molho de ostras dá ao yakisoba original, certo? Como quando eu fui fazer em casa não tinha molho de ostras, hoje você já encontra em alguns supermercados aqui. Eu fiz com amido de milho e deu super certo. Então eu vou colocando aos poucos. Vou usar metade, certo? Se eu ver que não engrossou do jeito que eu queria, aí eu uso o restinho, tá? Aí diminui o fogo. Vocês viram que enquanto tava cozinhando eu acrescentei um pouquinho mais de shoyu, certo? Agora eu vou experimentar um pouquinho, porque eu não sei como tá de sal. Eu vou colocar mais um pouquinho de shoyu. Mas podia ser só um pouquinho de sal também. Vou acrescentar o restinho do amido dissolvido, certo? Vê que ele já mudou a cara, já tá mais brilhoso o caldo. É o amido que faz isso. Pronto, já tá bem bonito. E já tá pronto para receber a cebola. E logo depois da cebola, vem o nosso macarrão. Mexendo de baixo para cima para tentar não fazer tanta bagunça. Tentar misturar bem para integrar todos os ingredientes. Uma panela muito legal para você fazer isso é o wok. Ela é tipo uma frigideira, só que bem grande. Então se você encontrar ela no supermercado num precinho bom, ela é ideal para fazer comida oriental. Aqui eu tô fazendo numa panela simples, porque eu quero remeter ao que normalmente a gente tem em casa. Eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer um yakisoba com tudo que tem em casa, sem precisar de ingredientes muito especiais. Bom, aqui eu vou deixar em fogo baixo, dá só uma fervidinha. O nosso yakisoba já está pronto e agora eu vou comer, né, gente? Deixa eu só servir aqui. Não tem muito como
enfeitar um prato com yakisoba, porque ele já tem tudo, né, gente? Então você pode perceber que quando você tira do fogo, o molho dá uma engrossada. Se você quiser ele com mais caldo, você pode acrescentar mais água na hora de colocar a água da cenoura. Você pode acrescentar mais água, ou de repente um caldo que você tenha na geladeira de legumes, vai ficar muito legal também. Você pode colocar também alguma erva, uma salsinha, um coentro. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica muito legal para inovar na sua ceia de Natal. Eu espero que vocês assistam os nossos programas. Quando passa aqui, se você perder, não tem problema. Mais ou menos na quarta-feira, na quinta, a gente está disponibilizando os vídeos no YouTube. Acessem nosso canal, acessem nosso Instagram, nossa página do Facebook. Agora nós temos uma página só para o programa, para ficar postando as fotos das gravações, alguns vídeos caseiros, tá bom? Até a próxima!